Você já imaginou herdar uma fortuna bilionária, um império da moda mundialmente conhecido e ainda assim viver nas sombras, travando batalhas internas que quase te destruíram em silêncio? Allegra Versace, a herdeira do império criado por Gianni Versace, tem uma história que vai muito além das passarelas e do glamour que o sobrenome carrega. Por trás do sobrenome mais luxuoso da moda italiana, existe uma jovem que cresceu entre o luxo extremo e a tragédia mais chocante da década de 90. O assassinato brutal de seu tio, bem diante dos olhos do mundo. Mas o que ninguém sabia na época é que esse foi apenas o começo de uma jornada marcada por anorexia severa, afastamentos misteriosos, relacionamentos secretos e uma rejeição quase completa à fama que herdou. Allegra nunca quis os holofotes, e talvez por isso mesmo seja tão fascinante. Ela desapareceu de eventos públicos, recusou entrevistas por anos, vive reclusa e, segundo fontes próximas, mantém diários ocultos repletos de confissões intensas, inclusive sobre os fantasmas que a assombram até hoje. Neste vídeo, você vai entender por que Allegra Versace sempre preferiu o silêncio, quais foram os momentos mais sombrios de sua vida, e o que ela finalmente revelou nas raríssimas entrevistas que deu ao longo dos anos. E acredite, a última revelação que você vai ouvir neste vídeo é tão surpreendente que vai mudar completamente sua percepção sobre essa figura tão enigmática. Então já deixa o seu gostei, porque esse conteúdo dá um trabalho imenso para ser produzido e mostra que você apoia esse tipo de pesquisa profunda. Se inscreve no canal, porque o YouTube entende que esse canal tem valor quando você ativa o sininho e interage, e isso nos permite trazer ainda mais histórias como essa, que ninguém tem coragem de contar. Se você puder, apoie ainda mais com um Super Thanks. Isso ajuda diretamente a manter o canal no ar e a continuar trazendo verdades ocultas que poucos conhecem. Mas se não puder contribuir financeiramente, comenta aqui embaixo o que mais te chocou nessa história. Sua participação é o que realmente move esse projeto. E fique até o final, porque a última parte vai te deixar impactado. Te garanto, você nunca mais vai ver Allegra Versace com os mesmos olhos. Allegra Versace Beck nasceu em 30 de junho de 1986 em Milão, no coração de uma das famílias mais influentes e glamurosas do mundo da moda. Filha da estilista Donatella Versace e do ex-modelo americano Paul Beck, Allegra chegou ao mundo envolta em luxo, beleza e poder. Desde o primeiro momento de vida, ela foi cercada por opulência, arte e uma intensidade rara, algo característico do universo construído por seu tio Gianni Versace, o gênio criativo por trás da marca que redefiniu os padrões da alta costura internacional. Crescer na mansão da família Versace era como viver dentro de uma obra de arte em constante transformação. Cada cômodo exibia peças esculturais, tecidos exclusivos, quadros de artistas renomados, colunas imponentes, mármores reluzentes e detalhes dourados que refletiam não apenas riqueza, mas uma estética de poder absoluto. Allegra não teve uma infância comum. Enquanto outras crianças aprendiam a andar de bicicleta no quintal, ela era levada para os bastidores de desfiles internacionais, convivia com supermodelos como Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Cindy Crawford como se fossem tias amorosas. E tinha como padrinho de batismo ninguém menos que Sir Elton John. Desde pequena, ela era tratada como uma princesa moderna, vestida com roupas sob medida da própria casa Versace e acostumada a ver celebridades desfilando naturalmente pela sala de estar. No entanto, o brilho dessa infância tinha sombras escondidas. Allegra cresceu cercada por pressões invisíveis. Sua mãe, Donatella, sempre foi uma figura intensa, forte e ao mesmo tempo frágil em suas inseguranças. Donatella estava constantemente tentando se manter firme na liderança criativa da marca, muitas vezes ofuscada pela genialidade de seu irmão Gianni. Ela transferia para Allegra, mesmo sem perceber, uma carga emocional imensa, exigindo da filha perfeição, postura e controle desde muito cedo. Já seu pai, Paul Beck, embora amoroso, era muitas vezes ausente, engolido pelas exigências do mundo Versace.
Allegra via seus pais mais como figuras públicas do que como fontes de apoio emocional. As festas exuberantes, as viagens intermináveis, os jantares com políticos, artistas e ícones da elite internacional se tornaram seu cotidiano. Mas dentro dela crescia um vazio, uma sensação de estar em um palco onde o roteiro não lhe pertencia. Mas o momento mais marcante e doloroso de sua infância veio em 15 de julho de 1997, quando Allegra tinha apenas 11 anos de idade. Naquele dia, seu tio Gianni foi assassinado a tiros na porta de sua mansão em Miami Beach, nos Estados Unidos, por Andrew Cunanan, um serial killer que já estava sendo procurado por uma série de outros crimes. A morte de Gianni foi não apenas um choque para o mundo da moda e para a sociedade internacional, mas uma ferida aberta no coração de Allegra. Ela perdeu não só um tio, mas uma figura paterna, um mentor emocional, um homem que via nela não uma herdeira, mas uma alma sensível. Gianni era o único que parecia entender a profundidade daquela menina silenciosa e observadora. Para Allegra, o assassinato brutal de seu tio foi o fim abrupto de uma infância já complicada. O luto que se seguiu foi vivido em meio à exposição midiática. O funeral de Gianni, realizado na Catedral de Milão, foi transmitido mundialmente. Estavam presentes Diana, Princesa de Gales, Madonna, Sting, Luciano Pavarotti, entre outros. Allegra, sentada ao lado da mãe e do pai, foi vista chorando em silêncio. A dor daquela criança estampou jornais e revistas do mundo inteiro. Logo após o enterro, veio a revelação que mudaria ainda mais sua vida. Gianni havia deixado para Allegra 50% da empresa Versace. Uma menina de apenas 11 anos se tornava herdeira da metade de um império avaliado em centenas de milhões de dólares. A decisão de Gianni causou surpresa e desconforto em diversos setores da família. Muitos acreditavam que ele deixaria a maior parte da empresa para Donatella, sua irmã e braço direito criativo, mas Gianni tinha outra visão. Ele via em Allegra o futuro, a possibilidade de preservar a essência da marca com alguém que carregava sensibilidade e inteligência emocional. Allegra, no entanto, não compreendia o peso de tal herança. Ela passou a adolescência tentando fugir dessa responsabilidade, mesmo sem saber como. A infância, já repleta de exigências sociais e expectativas irreais, se transformou num fardo ainda maior com essa revelação. Com apenas 11 anos, ela se tornou um símbolo público, uma promessa silenciosa do futuro da Versace, mesmo quando tudo o que queria era ser apenas uma menina comum, com tempo para brincar, rir, errar e crescer sem o peso de uma dinastia nas costas. Aos olhos do mundo, ela era a herdeira do Império Versace, a jovem milionária que receberia aos 18 anos metade de uma das marcas de moda mais influentes do planeta. Mas por trás dos flashes e do sobrenome imponente, Allegra vivia como uma adolescente em conflito, escondida atrás das cortinas pesadas da fama, tentando entender quem ela era num universo onde tudo já parecia ter sido decidido antes mesmo que pudesse escolher. Enquanto seus colegas de escola discutiam bandas favoritas, paixões adolescentes e os primeiros passos da vida adulta, Allegra era seguida por fotógrafos em aeroportos, analisada pela imprensa de moda e constantemente vigiada pelos executivos da empresa que viam nela o futuro da marca. Cada passo, cada escolha, cada silêncio seu era interpretado por um exército de observadores que não a conheciam de verdade. Allegra estudava em escolas privadas de elite na Itália e depois em Londres, mas sempre cercada de seguranças, com horários restritos e um esquema de proteção digno de uma chefe de Estado. A liberdade era um conceito distante, quase inatingível. Mesmo quando saía com amigas ou frequentava eventos sociais típicos da juventude, havia sempre uma tensão no ar, um peso invisível que a separava dos demais. Ela não podia errar, não podia falhar. Não podia simplesmente viver como uma adolescente qualquer. O mundo esperava que ela fosse madura, discreta, elegante, culta e, acima de tudo, comprometida com o legado Versace. Durante a adolescência, Allegra mergulhou profundamente nos estudos e na cultura. Ela tinha verdadeira paixão por teatro, literatura e arte, e buscava nas obras de autores clássicos e contemporâneos uma espécie de refúgio. Era comum que passasse horas em bibliotecas, devorando livros, ou nos bastidores de teatros,
Observando atores e atrizes em ensaios intensos, ela via na atuação uma possibilidade de expressão autêntica, um espaço seguro onde podia existir sem o fardo do sobrenome. Chegou inclusive a estudar artes performáticas em renomadas instituições europeias, fugindo do universo da moda sempre que podia. A moda, para ela, era uma lembrança constante da ausência de seu tio Gianni e do peso de sua herança. Seu relacionamento com a própria imagem também se tornou complexo nessa fase. Allegra começou a desenvolver uma relação difícil com o espelho, com o corpo e com a expectativa estética imposta pela indústria à qual sua família pertencia. A pressão para ser magra, elegante e perfeita, combinada ao luto mal resolvido e à solidão emocional, culminou em uma luta intensa contra a anorexia, que tomou conta de sua vida em silêncio por muitos anos. Enquanto revistas especulavam sobre seu paradeiro e aparência, ela travava uma batalha diária contra a doença, escondida dos holofotes. A anorexia não era apenas sobre corpo ou beleza, mas sobre controle. Num mundo onde tudo parecia ser decidido por outros, Allegra usava a alimentação como forma de afirmar sua própria vontade, de mostrar que havia algo que apenas ela podia dominar. A doença avançou silenciosamente. E apesar de todos os recursos médicos e psicológicos à disposição, ela se afundava cada vez mais em um ciclo de culpa, negação e sofrimento. Seus pais se preocupavam, mas também estavam envolvidos em suas próprias crises pessoais. Donatella, embora extremamente presente em termos de imagem, era emocionalmente instável e lidava com seus próprios fantasmas, incluindo o abuso de substâncias e a pressão para manter viva a essência da Versace. O relacionamento entre mãe e filha oscilava entre a proximidade e a tensão, com cobranças veladas e afetos contidos. Allegra muitas vezes sentia que precisava ser perfeita para não desmoronar o castelo de vidro em que viviam. Ela passou boa parte de sua adolescência tentando encontrar sua própria voz, escondendo-se de entrevistas, recusando aparições públicas e evitando qualquer envolvimento direto com a administração da marca. Mesmo já sendo oficialmente dona de metade da empresa após completar 18 anos, ela continuava relutante em aceitar o papel que o mundo esperava dela. Em vez de assumir um cargo executivo ou se envolver em decisões criativas, ela preferia permanecer nos bastidores, como uma observadora silenciosa. Seu nome estava presente nas reuniões, mas sua presença física era rara. Ela tentava entender quem era, além da herdeira da Versace, uma jornada que se mostrava dolorosa e solitária. O mundo da moda, com toda a sua beleza e brilho, era também um ambiente de competição feroz, vaidade extrema e egos inflados, algo que a incomodava profundamente. Allegra nunca gostou de holofotes. Ela preferia a penumbra das coxias de teatro ao brilho dos desfiles de alta costura. A introspecção se tornou uma característica marcante de sua personalidade. Poucos sabiam de seus verdadeiros interesses, de sua sensibilidade artística, de sua paixão por línguas, de seu fascínio pela filosofia e pela psicanálise. Ela era uma alma profunda em um universo que valorizava a superfície. No início, eram restrições simples, cortes sutis no prato, justificativas plausíveis, como evitar gordura ou manter a saúde. Mas com o tempo, a linha entre o autocuidado e a autodestruição foi sendo cruzada sem que ninguém percebesse. Allegra começou a perder peso de maneira preocupante, mas como ainda era muito jovem e discreta, e como sua família já enfrentava pressões de todos os lados, sua dor passou despercebida ou foi minimizada. A anorexia não se apresentou como um grito, mas como um sussurro contínuo, como um hábito que se instala devagar e se transforma em rotina. Era o tipo de dor que não sangra, não incha, não grita, mas consome por dentro, silenciosa e constante. Allegra encontrava na privação uma sensação temporária de controle, um alívio ilusório no meio de tantas cobranças. Ela sentia que não podia escolher seu futuro, que não tinha controle sobre o sobrenome que carregava, nem sobre as decisões empresariais que a incluíam sem sua voz, mas podia sim controlar o que comia, quando comia e o que permitia entrar em seu corpo. A doença crescia junto com o silêncio. Quanto mais magra ficava, mais elogios vazios recebia de uma sociedade doente que ainda associava magreza a sucesso e disciplina. Em alguns círculos sociais, seu corpo esguio era visto como uma prova de elegância,
quando na verdade era resultado de sofrimento físico e psicológico. Por trás das roupas impecáveis e do olhar sereno, havia uma jovem frágil, cansada e emocionalmente esgotada. A doença se agravou consideravelmente na transição da adolescência para a vida adulta. Já com o controle acionário da Versace em mãos, Allegra se sentia mais sufocada do que empoderada. O império herdado era um fardo pesado demais para alguém que ainda mal conseguia sustentar a si mesma. A pressão para assumir responsabilidades, para se posicionar como figura pública e para representar uma marca tão influente era incompatível com seu estado emocional. A anorexia, que já era parte de sua vida, intensificou-se a ponto de comprometer seriamente sua saúde física. Ela começou a evitar aparições públicas de maneira mais evidente. Sua ausência em eventos importantes da Versace gerava rumores, especulações e manchetes. A mídia passou a notar sua reclusão e, cruel como costuma ser, começou a levantar hipóteses sobre seu estado. Fotos antigas eram usadas para comparar sua aparência e, em um determinado momento, um tabloide publicou imagens em que Allegra parecia extremamente magra, com olhos tristes e semblante pálido. A exposição midiática foi devastadora. Sentir-se observada, julgada e analisada naquele estado de vulnerabilidade apenas aprofundou seu isolamento. Ela passou a se recusar ainda mais a sair de casa, cortando vínculos com a indústria da moda e até com a própria família em determinados momentos. Donatella, embora amasse a filha, também travava suas próprias batalhas e não conseguia alcançá-la emocionalmente. A comunicação entre mãe e filha se tornava cada vez mais difícil. Havia afeto, sim, mas havia também mágoas, expectativas não ditas e uma tensão constante entre a necessidade de liberdade de Allegra e a insistência da mãe em protegê-la através do controle. O apoio psicológico tornou-se inevitável. Allegra passou por períodos de internação em clínicas especializadas, submeteu-se a tratamentos médicos e terapias intensas. A jornada não foi linear. Não houve um único momento de cura, mas sim uma sucessão de pequenas vitórias e recaídas. A anorexia é uma doença complexa, com raízes emocionais profundas e armadilhas mentais muito difíceis de superar. Essa percepção contribuiu para que ela construísse uma barreira quase intransponível em torno de seus sentimentos. Apesar disso, Allegra não é uma mulher fria nem indiferente às emoções. Pelo contrário, seu silêncio esconde uma alma intensa, romântica e extremamente sensível. Ela acredita no amor, mas teme as consequências da entrega. Seus relacionamentos, quando existiram, foram vividos de forma reservada, sempre longe das câmeras, dos holofotes e da curiosidade pública. Há indícios de que, ao longo dos anos, tenha se envolvido com algumas pessoas de seu círculo de confiança, geralmente amigos de longa data, figuras discretas e alheias ao universo da fama. Nunca houve confirmações, apenas rumores tímidos e observações esparsas em eventos raros onde sua presença era notada. Alguns desses nomes circularam em colunas sociais por um breve período, mas rapidamente desapareceram, sem alarde ou confirmação. Allegra nunca respondeu a especulações, nunca usou seu nome para desmentir ou confirmar qualquer relação. Para ela, o silêncio é proteção, e cada detalhe omitido é um gesto de preservação do pouco que sente ter como verdadeiramente seu. Sua postura reservada diante do amor também tem raízes em sua autopercepção. Durante os anos mais difíceis de sua vida, marcados por lutas internas, baixa autoestima e conflitos familiares, Allegra não se sentia digna de ser amada. Ela carregava inseguranças profundas, alimentadas tanto pela pressão estética da indústria da moda, quanto pela constante comparação com figuras públicas ao seu redor. Essa sensação de inadequação a fazia duvidar de qualquer sentimento que lhe fosse dirigido. Ela questionava a autenticidade dos gestos, das palavras, dos olhares. Tinha dificuldade em confiar, não porque quisesse desconfiar, mas porque aprendeu a se defender da decepção antes mesmo que ela chegasse. Quando alguém se aproximava demais, ela recuava, não por arrogância ou desdém, mas por medo de se machucar. O medo de ser usada, enganada ou mesmo de não corresponder às expectativas era maior do que o desejo de viver um amor em plenitude. Em ambientes onde era forçada a comparecer, como eventos da marca ou encontros corporativos, Allegra sempre mantinha uma postura distante. Educada, mas contida,
como se cada interação fosse meticulosamente calculada para não ultrapassar os limites da cordialidade. Aqueles que tentaram se aproximar romanticamente encontraram uma muralha invisível, construída com camadas de silêncio, inteligência emocional e uma habilidade apurada de desviar do envolvimento sem causar constrangimentos. Ainda assim, existiram momentos em que ela se permitiu sentir. Pessoas que, com paciência e autenticidade, conseguiram atravessar os filtros e tocar em partes delicadas de sua alma. Essas histórias não duraram o suficiente para se tornarem públicas, mas deixaram marcas importantes em sua formação emocional. Cada entrevista, cada fala pública, cada citação direta era tratada como um acontecimento precioso, porque não era só o conteúdo que chamava a atenção, mas o simples fato de ela ter decidido falar. O mundo parava para escutar porque quando Allegra falava com profundidade, com verdade e com uma clareza emocional que desarmava qualquer tipo de julgamento. Uma das primeiras vezes em que sua voz foi ouvida publicamente de forma mais pessoal foi quando decidiu abordar, de maneira tímida, a imensa pressão que sentia ao herdar a responsabilidade da grife Versace. Numa das entrevistas mais emblemáticas, ela confessou que durante muito tempo sentiu que não era suficientemente boa, que achava que nunca estaria à altura do legado deixado pelo tio Gianni e que se sentia sufocada pela ideia de que sua identidade havia sido pré-definida sem que tivesse sido consultada. Ela falou sobre a angústia de ter que carregar um nome que o mundo inteiro reverenciava, enquanto internamente travava batalhas silenciosas para descobrir quem realmente era longe do sobrenome que a precedia. Essas declarações deixaram muitos impressionados, não apenas pela sinceridade crua, mas pelo contraste gritante entre a imagem que o mundo fazia dela e a realidade de sua luta interna. Em outra rara ocasião, Allegra quebrou o silêncio para falar sobre a sua relação com a fama e como ela sentia que nunca pertencia de fato ao universo que herdou. Disse que nunca teve interesse em aparecer, que nunca se sentiu confortável sob os holofotes e que desde pequena se escondia sempre que podia, buscando refúgio nos bastidores, nos livros, nas artes e em ambientes onde não era julgada pelo que vestia, por como se portava ou pela maneira com que carregava o sobrenome Versace. Ela revelou que se sentia desconectada do mundo das aparências, onde tudo parecia mais importante do que as emoções reais. Também foram marcantes as poucas vezes em que comentou sobre a morte do tio Gianni. Mesmo com tantos anos passados, sempre que tocava no assunto, sua voz demonstrava a dor ainda presente. O vazio que ficou e a dificuldade que teve para lidar com o luto. Disse que a morte dele a marcou profundamente, não apenas pela tragédia em si, mas pela forma como o mundo lidou com o acontecimento. Enquanto todos olhavam para o impacto na marca e nos negócios, ela ainda era uma adolescente tentando processar a ausência de uma das figuras mais importantes da sua vida. Essas falas humanizaram Allegra para um público que, por muito tempo, a enxergava apenas como a herdeira silenciosa. Houve ainda um momento de grande comoção quando ela falou pela primeira vez sobre os transtornos alimentares que enfrentou durante a juventude. Sem rodeios, revelou que lutou contra a anorexia por anos, que viveu longos períodos se odiando ao espelho e que chegou a temer não sobreviver. A maneira como compartilhou isso foi tocante por sua vulnerabilidade e por sua intenção clara de ajudar outras pessoas. Disse que o silêncio é o maior cúmplice da dor e que ela mesma sofreu tanto porque tinha medo de contar para alguém. Sua coragem em expor algo tão íntimo provocou uma onda de apoio e admiração, sobretudo entre jovens que se viam representados por ela de forma inesperada. Allegra também falou sobre a complexa relação com sua mãe, Donatella Versace, reconhecendo que o vínculo entre as duas foi muitas vezes marcado por uma mistura de amor e expectativa. Disse que as cobranças vieram cedo demais e que a tentativa de moldá-la a um padrão do qual nunca fez parte acabou por afastá-las por um tempo. No entanto, também afirmou que houve reconciliação, que aprendeu a enxergar a mãe como uma mulher que também foi vítima da pressão e que ambas erraram tentando acertar. Essa revelação trouxe uma nova camada de entendimento sobre sua história familiar, mostrando que por trás do império glamouroso existiam dores e conflitos como em qualquer outra família. Em suas falas mais recentes, Allegra mostrou uma maturidade emocional admirável.
Disse que hoje entende o valor do silêncio, mas também a importância de falar quando se tem algo verdadeiro a dizer. Hoje, Allegra Versace vive uma vida que pode parecer um paradoxo para quem cresceu sob os holofotes da moda internacional e das expectativas de um legado poderoso, mas que para ela representa a mais pura forma de liberdade e sanidade. Depois de tantos anos de pressões silenciosas e batalhas internas invisíveis, ao olhar externo à jovem que por tanto tempo foi vista como a herdeira silenciosa do Império Versace, se afastou cada vez mais do barulho do mundo e encontrou seu próprio refúgio longe das câmeras das passarelas e dos julgamentos constantes da indústria fashion. Seu cotidiano atual é marcado por rotinas discretas, por escolhas simples e por um desejo genuíno de manter distância de tudo aquilo que um dia quase a consumiu. Não há registros constantes de sua presença em eventos públicos e muito menos atualizações frequentes em redes sociais, que, aliás, ela nunca demonstrou interesse em usar como vitrine de sua vida pessoal. Allegra escolheu viver à margem do espetáculo, mas com o centro emocional que tanto buscou ao longo dos anos, e essa escolha, por mais silenciosa que seja, diz muito sobre quem ela se tornou. Com o tempo, ela encontrou paz em ambientes que a acolhem pelo que ela é e não pelo nome que carrega. Há anos ela se dedica ao estudo das artes, à apreciação do cinema clássico, à leitura intensa e à escrita íntima. Embora não tenha publicado nada oficialmente, há rumores de que ela mantém diários volumosos, onde expressa pensamentos, sensações e memórias que a ajudaram a compreender melhor sua jornada emocional. Fontes próximas dizem que ela é introspectiva, mas calorosa, com aqueles que conseguem atravessar suas barreiras, e que vive cercada de poucos amigos fiéis, que respeitam profundamente seu espaço e sua maneira de viver, longe da ostentação. Há uma serenidade presente em suas decisões, que surpreende muitos que esperavam vê-la como figura pública no centro das decisões criativas da grife da família. Mas ela preferiu contribuir nos bastidores, oferecendo apoio estratégico e ideias pontuais, quando sente que pode fazer a diferença sem abrir mão da sua paz interior. Allegra se estabeleceu em Milão, mas divide o tempo entre pequenas escapadas para lugares tranquilos da Toscana e da Suíça, onde passa temporadas de recolhimento, cuidando da saúde mental e espiritual. Adotou práticas como meditação, caminhadas ao ar livre e alimentação balanceada. Depois de tantos anos em conflito com o próprio corpo, ela aprendeu a escutá-lo. E hoje trata sua existência com um cuidado que vai além do físico. É um cuidado da alma. Ela não se define por títulos nem por conquistas materiais. Seu bem-estar não é medido em cifras ou aparições públicas, mas na leveza que sente ao acordar e perceber que está viva inteira e em paz, mesmo estando afastada das lentes do mundo. Allegra mantém uma relação de gratidão com o legado de seu tio Gianni, e com a marca que ele criou com tanto talento e paixão, ela reconhece o valor simbólico da herança que recebeu. E apesar de não querer o trono, assumiu a responsabilidade de proteger a essência daquilo que Versace representa, mas sempre à sua maneira, com seu tempo, com sua verdade, sem jamais ceder às pressões que por tanto tempo tentaram moldá-la em algo que ela não era. Seu nome continua presente em documentos empresariais, em conselhos executivos e em decisões que envolvem o futuro da marca. Mas Allegra faz questão de permanecer no bastidor como guardiã silenciosa daquilo que acredita ainda ter valor genuíno na moda contemporânea. A espiritualidade passou a ter um lugar especial em sua vida. Embora ela nunca tenha falado publicamente sobre religião ou crenças, muitos próximos dizem que ela encontrou respostas e acolhimento em filosofias orientais e que passou a ver a vida de maneira mais simbólica, menos linear, menos presa à lógica da fama e do sucesso. Aprendeu a aceitar o tempo como aliado, a aceitar o passado como parte de quem é, mas não como sentença, e principalmente a aceitar que não precisa provar nada a ninguém. Essa postura
inspirou até mesmo outras figuras públicas que passaram a enxergar na trajetória dela um exemplo de reconstrução silenciosa e consistente. Alegra também participa discretamente de ações sociais, especialmente ligadas à saúde mental e distúrbios alimentares, embora recuse qualquer protagonismo. Seus recursos são direcionados com generosidade e inteligência, ajudando instituições que trabalham com jovens em situação de vulnerabilidade emocional. É como se ela transformasse suas cicatrizes em pontes silenciosas que ajudam outros a encontrar caminhos de cura. Sua vida amorosa continua longe dos holofotes, sem escândalos, sem manchetes ou aparições calculadas. Ela mantém uma postura de reserva absoluta quando o assunto é coração, mas é sabido que ela encontrou nos relacionamentos discretos a possibilidade de viver algo verdadeiro sem a interferência da fama ou da curiosidade alheia. Seu coração hoje é blindado, não por frieza, mas por escolha. É uma forma de proteger o que considera sagrado e que por tanto tempo esteve exposto a interpretações distorcidas. Alegra caminha devagar, sem pressa, sem necessidade de ser compreendida por todos. E talvez aí esteja a sua maior vitória, pois enquanto muitos buscam ser vistos a qualquer custo, ela aprendeu a ver a si mesma e isso a libertou hoje. Alegra Versace não é mais a menina frágil e pressionada que o mundo olhava com olhos de julgamento, mas uma mulher madura, consciente do seu valor, dona da sua história e, acima de tudo, em paz, com as escolhas que fez, mesmo que essas escolhas a tenham levado para longe dos palcos onde todos esperavam vê-la. Há uma poesia na sua reclusão, há uma força imensa no seu silêncio e há uma beleza rara em sua serenidade. Alegra está viva, está presente e está inteira. E mesmo que siga dizendo pouco ao mundo, sua existência fala alto para quem sabe escutar.